Olá pessoal, bem-vindos a mais um estudo explicativo aqui no canal de Teologia da Unita EAD. Hoje a gente vai mergulhar direto num conceito incrível do capítulo 3 sobre liderança cristã, a necessidade absoluta de formar novos líderes. A liderança não é um fim dela mesma, sabe? Ela é uma ponte para o futuro. Então, bora lá entender isso melhor. Nosso roteiro de hoje é super direto. Vamos passar pelo chamado para formar líderes, o modelo bíblico de mentoria, o que significa formação holística, como equilibrar academia com mentoria e, claro, porque o caráter importa muito mais que a personalidade. Começando logo com o nosso primeiro ponto, o chamado para formar líderes. Preparando o futuro. Qual é, no fim das contas, a maior responsabilidade na continuidade da missão? Sabe, é muito fácil a gente focar só no agora, né? Administrar as coisas da semana, pregar um sermão legal no domingo, organizar a agenda, mas a liderança cristã de verdade vai muito, muito além disso. A ideia central aqui é preparar ativamente pessoas para assumirem a missão amanhã. Formar novos líderes não é aquele tipo de coisa que a gente faz só se der tempo. É, na verdade, a essência e a consequência natural do chamado cristão. Porque, pensem bem, o que acontece com uma comunidade quando os líderes não preparam sucessores? A missão simplesmente estagna, o ímpeto se perde. A própria ordem original de fazer discípulos já traz no DNA essa urgência de multiplicar quem está pronto e equipado para servir. E isso nos leva ao ponto 2, o modelo bíblico de mentoria. As Escrituras nos entregam um precedente histórico riquíssimo aqui. O modelo bíblico foge totalmente daquele isolamento ou do ensino puramente teórico à distância. Ele é construído na base da mentoria relacional. A gente vê isso o tempo todo. Moisés moldando Josué, Elias preparando o caminho para Eliseu e, com um destaque gigante, Jesus caminhando lado a lado com os discípulos e Paulo com Timóteo. Imagina só, Paulo não mandou simplesmente um pergaminho de instruções para Timóteo ler e se virar. Eles viajaram juntos, enfrentaram perrengues e perseguições lado a lado, tiveram conversas longas e trocaram cartas cheias de afeto e correção. Em todos esses casos, o líder é forjado no calor da convivência diária. É o contato corpo a corpo com alguém mais experiente, corrigindo a rota e servindo de exemplo vivo que realmente faz a diferença. Mas na prática, como é que essa dinâmica funciona? O método do mentor tem basicamente dois pilares práticos: modelar e ensinar. Modelar é mostrar na própria vida, é como você age e decide. E ensinar é explicar o porquê daquilo ter sido feito. Jesus é o mestre absoluto nisso. Ele curava, lidava com as multidões, expulsava demônios diante dos olhos bem abertos dos seguidores. Logo em seguida, ele mandava a turma fazer a mesma coisa. E quando os discípulos inevitavelmente falhavam, Jesus intervinha. Ele sentava com eles, explicava onde erraram, corrigia o pensamento e mostrava o caminho. Era uma imersão total na vida real, e não só um repasse de teoria. O que nos traz ao terceiro ponto, a formação holística. Precisamos redefinir o que realmente tentamos desenvolver em alguém. A preparação bíblica para a liderança tem que ser holística. Não dá para focar só no intelecto ou em devorar livros teológicos. A formação abrange a pessoa inteira. Estamos falando de vida espiritual, emoções bem resolvidas, cuidado com a saúde física, a prioridade da família, os relacionamentos e a vocação. Tudo isso com a vida devocional com Deus como a base de fundação de tudo. Porque, vamos ser sinceros, não adianta nada a pessoa ter uma teologia impecável, saber hebraico de trás para frente, se a família tá um caos ou se não consegue conviver pacificamente com os outros. Sem essas bases práticas, qualquer acúmulo de conhecimento é invalidado e a formação do líder fica manca, totalmente incompleta para a missão. Chegamos então ao ponto 4. Mentoria e ensino acadêmico. Há uma mudança de paradigma enorme aqui. Nós respiramos hoje esse modelo ocidental que valoriza muito o desempenho acadêmico, o diploma formal, a performance do indivíduo. E olha, isso trouxe avanços fantásticos para a teologia. Mas a gente corre um risco enorme de transformar o preparo ministerial num processo frio e puramente intelectual. Em contrapartida, o modelo bíblico, que tem essa raiz mais oriental, coloca os relacionamentos profundos, a sabedoria prática e a vida em comunidade no centro de tudo. Então, o grande segredo é a síntese. O ensino acadêmico dá o conteúdo, mas é a mentoria que forma a pessoa. Entendem a diferença? Seminários e faculdades são excelentes para forjar mentes afiadas, mas sem o acompanhamento prático, a gente acaba criando enciclopédias ambulantes. Sabe aquele tipo de pessoa que tem a resposta dogmática pronta para tudo, mas trava na hora de dar um conforto genuíno para uma família em luto? O conhecimento só ganha propósito quando é aplicado na prática pastoral, no cuidado do dia a dia. E isso só a mentoria ensina. E finalmente vamos ao nosso quinto ponto, caráter acima da personalidade. Essa é a verdadeira métrica de avaliação.
A gente precisa tomar um cuidado gigantesco para não importar os critérios das grandes corporações para o nosso ambiente cristão. Hoje está super na moda usar testes de personalidade ou perfis de RH para decidir quem pode ou não liderar. Mas a Bíblia não concorda com isso. Ela não apresenta um perfil de CEO ou um tipo psicológico ideal. Pega o apóstolo Paulo como exemplo. Ele era intenso, tinha um passado complicado, um linguajar direto e aparentemente não era um orador tão carismático assim. Provavelmente ele não passaria numa triagem moderna de extrovertido ideal. Mas ele fundou igrejas pelo mundo todo. A Bíblia nos mostra que uma pessoa tímida ou introvertida pode ser um líder fenomenal, porque a métrica não é o carisma com o qual você nasce, mas o caráter provado pela graça. O que importa mesmo são virtudes construídas no dia a dia. Integridade, coragem e um compromisso inegociável com Deus. A Bíblia valoriza quem tem a disposição para arregaçar as mangas e servir. E tem um detalhe crucial da mentoria e liderança aqui: a necessidade de delegar tarefas com base nos dons espirituais. Um bom líder nunca centraliza tudo em si mesmo, ele reconhece os talentos da equipe e distribui as responsabilidades alinhadas com os dons que Deus deu a cada um. E claro, ter um espírito ensinável é absolutamente inegociável. Deus não exige pessoas perfeitas. Se exigisse perfeição, simplesmente não teríamos líderes na história. Ele procura quem repudia a arrogância, quem é humilde e quem está sempre de coração aberto para aprender e ser corrigido. Tudo isso nos deixa com uma pergunta provocativa na cabeça. Quem é que nós estamos mentoreando hoje de forma intencional para carregar essa missão amanhã? Se a gente falhar nisso, a gente compromete o próprio futuro da jornada. Pensem bem profundamente sobre isso. E para encerrar, não esqueçam de curtir, se inscrever aqui no canal de Teologia da Uninta IAD, deixar seus pensamentos nos comentários e compartilhar essa explicação com outras pessoas. Vocês ajudam demais o canal a crescer e a gente a trazer mais materiais como esse. Um abraço enorme, pessoal, e até o nosso próximo encontro.